De vídeos sobre o histórico do movimento ambiental, no terceiro vídeo da série, e vale aqui o mesmo aviso que eu faço em todos os vídeos, né? Eu tirei algumas imagens da internet. Se por acaso você for o autor dessas imagens e se sentir incomodado, pode mandar um e-mail para mim ou colocar nos comentários aqui desse vídeo que eu retiro e faço um novo vídeo, ok? Os vídeos aqui têm apenas finalidade didática, nenhuma finalidade comercial. Bom, então seguindo nessa linha do tempo aí do histórico, dos problemas ambientais e de como nós chegamos na situação dos dias de hoje com uma maior consciência ambiental, nós vimos no final do vídeo passado sobre os grandes testes atômicos e o incômodo que isso acabou gerando pelos problemas, né? Inclusive eu não mencionei que um dos principais problemas foi aquele da explosão que ocorreu no atol de Bikini, que até hoje os habitantes da ilha de Bikini, desse atol, estão procurando compensação, porque houve um problema meteorológico que não estava previsto, uma mudança na direção dos ventos, e acabou sendo enviado rejeitos, né, derivados dessa explosão, cinzas, materiais que tinham contaminação radioativa e que acabaram caindo nessa ilha. Bom, mas aqui a gente teve também, né, nesse período do pós-guerra aí, dois fenômenos de smogs, que é uma palavra inventada, que é uma mistura de smoke, fumaça, com fog, neblina, né, o tradicional fog londrino aí, que inspira muitas obras de ficção, Sherlock Holmes, Jack o Estripador, toda aquela ideia de uma Londres escura, cheia de neblinas e tal, pela sua condição ali, localização geográfica, na verdade se misturou por alguns fenômenos climáticos, principalmente centros de alta pressão e inversão térmica, com a poluição por carvão, que era muito ocupado principalmente para aquecimento residencial, né? E essa combinação de fatores gerou uma fumaça extremamente espessa. Tem lá hoje em dia o pessoal já tem até artigos tentando ver por que essa fumaça foi tão tóxica, algumas reações químicas que ocorreram, provavelmente vinculada a alguns compostos com enxofre. O fato é que em alguns dias ocorreram, e depois, em consequência desse smog, faleceram muitas pessoas decorrentes de problemas respiratórios, e isso continuou durante algum tempo, né? Esses problemas respiratórios foram causando complicações e foram na casa de centenas de pessoas que morreram. Em Donora, uma cidade dos Estados Unidos, uma pequena cidade industrial dos Estados Unidos, ocorreu um fenômeno semelhante, também uma mistura de fenômeno meteorológico adverso, né, uma inversão térmica, onde uma camada de ar mais frio segura um ar abaixo e gera como se fosse uma tampa, impedindo que os poluentes se dispersem, eles ficam presos aí numa camada de ar ensanduichados. E também nesse lugar era tão espesso o smog que os bombeiros tinham que às vezes usar cilindros de oxigênio para poder atender as pessoas tinham que dirigir com a cabeça para fora. Em um dos casos, ou nos dois casos, houve também mortes por atropelamento, enfim, uma circunstância assim, uma neblina bastante espessa e no caso tóxica. Em Donora houve menos mortes do que teve em Londres, mas mesmo assim esses desastres começaram a chamar a atenção, né, para aquilo que a gente viu já, uma citação do Andrade Silva lá atrás, dizendo que os homens são os próprios autores dos seus males, né, como a gente viu no primeiro vídeo. Bom, depois as pessoas tomaram conhecimento desse desastre, um desastre muito feio da Baía de Minamata, no Japão, né? Tanto do smog de Londres quanto esse da Baía de Minamata. Eu vou linkar aqui alguns vídeos para vocês verem um conteúdo complementar aqui na descrição do episódio. Bom, esse episódio da Baía de Minamata tinha uma empresa nessa região aí do Japão, chamava Minamata Kiso Corporation, que ela produzia uma variedade muito grande de substâncias e ela lançava como resíduo de um dos seus processos produtivos resíduos de mercúrio diretamente em um corpo d'água que ia dar na baía desse local. Bom, no início começaram a aparecer alguns sintomas em gatos, né, que apresentavam problemas locomotores, um comportamento estranho,
e depois começaram a aparecer principalmente em pessoas dos pescadores em primeiro lugar, né? O consumo de peixe no Japão sempre foi muito alto, e algumas pessoas de comunidade com problemas locomotores, tremores, convulsões, dificuldades de locomoção e contrações e problemas, depois outros problemas decorrentes disso. Assim, os vídeos são muito impactantes. Se você for ver algum vídeo disso, veja num dia que você estiver bem assim, porque não, é muito impressionante. E aí começou-se a investigar o que estava causando aqueles problemas naquele local, e quando se começou a alegar que era a empresa que estava causando por causa do seu contaminação de mercúrio, no início a empresa negou, tentou resistir, devido a uma própria... o Japão é uma sociedade muito hierarquizada, né? Então, e aquelas pessoas eram pessoas geralmente humildes, as pessoas foram, na verdade, teve preconceito contra elas, foram atacadas, porque como que você vai dizer que aquela empresa que é empregadora e tudo está causando problemas desse tipo? Mas a verdade acabou vindo à tona, né? E hoje em dia teve reparação, você tem monumentos nessa cidade em memória às pessoas que sofreram as consequências desse envenenamento. E o envenenamento por mercúrio, para alguns tipos de envenenamento, é conhecido como mal de Minamata. Nós temos esse problema no Brasil, infelizmente, em alguns locais de mineração irregular de ouro, que usa o mercúrio no processo de separação. Então, alguns rios da Amazônia e alguns rios do Centro-Oeste contêm altas quantidades de mercúrio. Pois bem, e aí depois teve essa compensação, inclusive tem algumas cenas muito curiosas aí das pessoas reclamando, e o presidente da corporação, todo humilde, tendo que responder com aquela vergonha por ter sido, né, aquele sentimento de vergonha que para os japoneses a honra é um negócio muito importante. Mas isso foi reparado, enfim, e agora houve o reconhecimento de que houve esse problema. Então, a gente está juntando, né, uma série de ações humanas que estavam causando problemas ambientais. E aí, em 1967, teve um dos primeiros grandes acidentes com petroleiros da história, que é o petroleiro Torrey Canyon, em 1967, ali na costa da Irlanda. E a gente ainda tem aí alguns locais onde ainda tem uma película de óleo que foi recolhida. O grande problema foi que as pessoas tentaram, esse petroleiro explodiu, né? Aí tem umas imagens dele, vazou uma quantidade absurda de petróleo cru, e na tentativa de resolver o problema foi só piorando. Eles tentaram lançar alguns detergentes com métodos por avião ou por mísseis, eu não lembro ao certo, e acabou gerando um problema pior ainda. Enfim, eles foram tentando consertar, e a emenda foi ficando pior que o soneto, aí, como diz o ditado. Então aqui a gente tem uma pequena animação, tentaram queimar, né, de como a mancha de petróleo foi se espalhando e chegou até bem longe, né, numa escala aí de centenas, milhares de quilômetros, né, ficou ocupando uma mancha muito grande por causa das correntes marítimas. Então mais um grande acidente aí nesse período pós-guerra, e mais um acidente que foi fazendo com que as pessoas começassem a se ligar, né, do que a gente estava cuspindo para cima e que estava começando a cair na nossa testa. Aí teve esse livro, um livro muito famoso, chamado Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Essa autora, ela era contra o uso exagerado e descontrolado de pesticidas, tá? Qualquer semelhança com o Brasil de 2021 não é mera coincidência. E ela falava sobre os efeitos negativos deles sobre a fauna e sobre o homem. E o que ela dizia é que tinha alguns efeitos deles que diminuíam a espessura da casca dos ovos, e que ao chocar, então, as aves iam acabar quebrando seus próprios ovos, e que a gente ia chegar a um ano que teria uma primavera silenciosa, porque ia causar a população de pássaros ia diminuir cada vez mais. Ela não defendia o banimento, defendia apenas um uso mais regulamentado e consciente dessas substâncias. Né, com a Revolução Verde, né, o aumento do uso de tecnologias de mecanização e de defensivos e de nutrientes químicos na agricultura, foi principalmente a partir da década de 40 e 50. Então ela estava bem logo em seguida dessa explosão, e o uso era muito menos controlado do que é hoje. Né? Bom, no Brasil não é lá grandes coisas de controle, mas mesmo assim a gente procura, tem boas legislações sobre isso.
E no exterior, principalmente Europa, é muito mais rigoroso. Mas naquela época era o começo, então substâncias extremamente tóxicas eram usadas. Claro que ela sofreu um ataque, o cancelamento da época, né, de várias companhias que produziam esses pesticidas, e esses ataques foram, de certa forma, apoiados pelo Ministério da Agricultura americano, que é esse USDA aí. Junta tudo isso, e também nós temos um maior conhecimento científico, né, que o conhecimento foi avançando progressivamente e fomos tendo conhecimento dos impactos sobre os diversos ecossistemas, foram tendo descrições e também estudos ecotoxicológicos, enfim, nós fomos começando a conhecer melhor os impactos dessas substâncias. Por outro lado, começou a ter um revival, aí, um ressurgimento do interesse por modos de vida menos impactantes de sociedades tradicionais em diversos cantos do mundo. Isso tudo, né, que a gente comentou nos slides passados e no vídeo passado, grandes desastres ambientais, os testes nucleares, esse livro, esse interesse por essas sociedades, o avanço do conhecimento, isso tudo gerou um caldeirão aí de cultura que levou ao movimento ambientalista propriamente dito e a diversas manifestações. Isso levou também à primeira grande conferência, mas que ainda não teve o impacto de uma que eu vou falar daqui a pouco, no próximo vídeo, mas que foi essa Conferência do Homem e da Biosfera, de 1968, onde já se criou esse conceito de biosfera e começou a se discutir os nossos impactos humanos sobre o ambiente. Então, nessa conferência que foi lançado esse conceito de um ecossistema mundial, né, dessa camadinha viva, dessa película viva sobre a superfície do planeta Terra, começou a se ter uma visão mais ampla de conservação nessa conferência, né, fomos expandindo nossos conhecimentos e nossa conscientização sobre os efeitos sobre os ecossistemas e sobre nós mesmos. E se percebeu o óbvio, né, que os problemas ambientais têm um caráter interrelacionado e não têm fronteiras. Né, os problemas não param na fronteira, os problemas brasileiros não param na fronteira e ficam aqui num impacto argentino, uruguaio, paraguai. E a mesma coisa sobre o ar e as fronteiras aquáticas. Né, os problemas ambientais ultrapassam fronteiras aí. Na década de 70 entramos numa nova fase, mas isso aí já é assunto para o nosso próximo vídeo.